Olá, pessoal! Tudo bem? Mais uma live. Gente, esse mês eu acho que eu fiz mais live que todo o ano passado. Tô adorando esse movimento assim que eu me propus a fazermos, né, de trazer essas lives. E hoje a gente vai falar um tema super importante que é o Janeiro Branco, né, falando sobre a saúde mental, que é muito importante. E aí, Wesley. Hum. Oi, Wesley, Oi, apareceu, não estava aparecendo para mim. Tudo tudo bem bem? com você? Tô joia. Eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Falasse um pouquinho do seu trabalho, quem é você. Eu, eu me chamo Wesley, eu trabalho em escola, né? Eu sou professora e também estou iniciando na área terapêutica, né? Estou começando com terapias holísticas. Estou fazendo alguns Uhum, cursos, já fiz alguns, estou investindo nessa área, né? ótimo. E na área holística você trabalha com o quê? Theta Healing, Reiki, e fiz um Uhum, curso uhum. agora no final de semana passado, fiz um curso de magnetismo. Ah, que legal. Eu fiz o curso de Reiki também sou reikiana. Muito bom. Eu gosto muito dessa área holística também, porque é uma outra forma de trabalhar a questão da saúde mental, né, Wesley? É verdade, porque assim, a gente está passando por momentos bastante atípicos, né, na nossa vida, e a gente tem que estar buscando essa saúde mental. É porque se a gente não buscar essa saúde mental, esse equilíbrio, porque a saúde mental não passa de um equilíbrio, né, a gente vai ter essa dificuldade de estar vivendo nesse meio. Uhum. A Aline acabou de entrar, por isso que eu falei que ser uma live de peso, né? Eu nunca fiz live com de três, e acho que é bem interessante, né? A Aline, não sei se você ouviu a parte da Wesley, ela tá falando que ela é reikiana, Uhum. né? Trabalha com Theta Healing também, e fez um curso de magnetismo, né? E aí eu queria que você falasse de você, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, gente. Entrei um pouquinho atrasada porque eu estava num grupo de estudos, foi meio corrido, mas tudo certo, estou aqui. Eu ouvi, sim, eu estava ouvindo o finalzinho da apresentação dela. Eu sou psicóloga Uhum, clínica, sou formada já há 12 anos e atuo desde então com a parte da psicologia clínica, apesar de já ter atuado em outras áreas também, às vezes o foco é o atendimento psicológico, né, em consultório, atendimento online, né, esse é o meu foco, assim. uhum, certo. Eu gosto muito desse tema Janeiro Branco, né? Porque a gente sai de dezembro, já sai. Eu estava vendo uns posts assim, o pessoal falando dezembro é ruim, é Natal, final de ano, às vezes não tem ninguém para passar, não tem família, não tem namorado, né? E fica uma data meio triste, né? E aí então já entra janeiro com aquela correria, né? Material escolar, um monte de conta para pagar, às vezes, né? Igual eu que somos assim, mexe um pouco na agenda, então acaba que tá todo mundo assim, essa transição de janeiro a dezembro é um pouco puxado, né? E então eu gosto muito de trabalhar esse tema e eu acho muito importante porque fala muito, né? A gente vê no Instagram, tem falado muito, mas assim, poucas pessoas realmente têm tanto condição quanto realmente aquela desmistificação que terapia é coisa de doido, né? Então eu sempre gosto de falar muito sobre isso para quebrar esse mito, né? Eu acho que tem que ser assim. Hoje está bastante divulgado, depois desse momento da pandemia. Então, assim,
a terapia ela ganhou mais força depois desse episódio. Então, assim, tem pessoas hoje, homens estão sofrendo de ansiedade. Então, hoje, alguns homens, eles estão vendo, né, de outra forma essa questão da terapia. Então, assim, a necessidade que a gente está vivendo está fazendo com que nós estamos buscando, até mesmo sem acreditar, sem saber o que a gente vai receber nisso, porque às vezes a gente busca só no momento da dor, né? Eu vejo como um grande, Exatamente. nós temos um grande problema aqui, né, no Brasil e em outros países, nós trabalhamos muito com a prevenção, né, na área da saúde, eu trabalhado muito com a prevenção do adoecimento mental, físico, e infelizmente, pelo menos, a gente pode falar de Brasil, né, aqui no Brasil, nós não trabalhamos com prevenção, nós trabalhamos com depois, já estou doente, principalmente essa parte de saúde mental, né, que o Janeiro Branco traz aí, né? Eu acho legal também essa iniciativa de cada mês, né, uma temática, né? Tem sido muito legal trabalhar em cima disso, né? Nós temos o Setembro Amarelo também que traz essa questão da saúde mental, né? Isso. Então, assim, aqui a gente, infelizmente, ainda não tem essa cultura de trabalhar com a prevenção. Então, as pessoas realmente buscam as terapias, e acho que a gente pode falar, né, no geral, as terapias quando já estão realmente adoecidas, extremamente adoecidas. É raro chegar no consultório e alguém falar, olha, Aline, eu não tenho nada assim, específico, mas eu gostaria de trabalhar assim, no autoconhecimento. Eu falo, poxa, que legal, né? Essa pessoa vai vir aqui para se descobrir antes mesmo de que tenha um evento ali, um acontecimento que, né, trouxe algum trauma ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que talvez falar mais sobre isso, né? Vai trazer essa ideia para as pessoas de prevenir, né? Olhar para a saúde como prevenção, olhar para as terapias como prevenção. Eu sou suspeita que eu adoro as terapias, eu também sou reikiana, tenho formação em reiki, trabalho com a hipnose clínica, que está dentro da psicologia, barras de axis, trabalho com encontro sistêmico, onde a gente une um pouquinho da constelação familiar e da psicologia sistêmica, né, que é a psicologia da família, né, de família. Então, eu adoro. Eu acho que tem uma gama, hoje a gente tem uma gama enorme de possibilidades de autocuidado, né? De se cuidar, de cuidar da nossa saúde mental. Exatamente. E eu gosto dessa técnica que estava falando para a Wesley, né? São técnicas que às vezes mais acessíveis também e mais rápidas, né? Às vezes a pessoa já tem um bem-estar ali, às vezes já, né, de imediato. E, e eu acho que agrada muitas pessoas, né? Eu gostei muito quando, eu não sei se você ouviu também essa parte, eu também sou reikiana. Para mim foi maravilhoso, porque, igual você tá, toda essa parte que você falou, questão da hipnoterapia, da constelação. Ano passado, ano retrasado, eu tive quase um burnout, e aí de março até o final do ano, eu entrei nessa fase de autodesenvolvimento, porque eu queria entender algumas coisas que eu estava vivendo, alguns ciclos que eram repetidos, né, padrões. E aí eu voltei para terapia, já fazia um tempo, mas aí tinha parado, voltei. E aí foi até orientação da minha psicóloga, porque eu ficava naquela questão do feminino, masculino, né? E ela falou, não, vai fazer yoga que vai trabalhar essa parte do feminino. E lá na yoga eu conheci o Reiki. E assim, nossa, me traz um centro, assim, uma paz, né? Mas tá tudo interligado, né? Eu faço essas terapias holísticas, mas também estou lá na terapia, porque se vem um gatilho, a gente já está conversando com a psicóloga, né? E o que você falou, a questão da prevenção realmente é muito importante. Eu acho que deveria ser divulgado mais, né? Fazer um trabalho mais forte. Eu não assisto o BBB, mas é capaz que vocês devem ter visto também, né? A questão daquela menina, a Vanessa Lopes, né? Que estava tendo alguns surtos lá, né? E ela fez um comentário que os pais dela não aceitavam ela fazer terapia porque mostrava fraqueza, né? Então, assim, com certeza ela já tinha várias coisas que estavam desencadeando aqueles sintomas, né? E é muito triste, assim, ter essa visão de que é fraqueza, né? Você procurar terapia. A Wesley falou sobre essa questão do preconceito, né? Sobre
talvez até uma falta aí de conhecimento ainda. É impressionante como que ainda tem, né? Nós estamos tão evoluídos em tantas coisas e ainda tão sabe, pequenininhos ali, tão bebês ali, nessa questão do conhecimento das técnicas, né, que nós temos. Então, com certeza, essa questão da pandemia, a pandemia realmente deu um boom nessa questão da saúde mental. As pessoas, após a pandemia, buscaram muito mais tratamentos de todos os tipos para poder se curar, para poder entender o que estava acontecendo. É claro que muita gente já estava adoecida, a pandemia veio colocar aquilo ali na frente da pessoa, né? Então, não foi somente a pandemia, mas falando aí de jovens, como essa questão do bebê, eu também não assisto, li uma coisa ou outra ali, porque é muito difícil dar diagnósticos, né, assim, como profissional de saúde mental de fora, então eu li uma coisa ou outra sobre, não conhecia a pessoa, então também não tenho muito, né, assim, suporte para poder dizer, mas essa questão do jovem, né, como que as nossas crianças e os nossos adolescentes sofreram muito com a pandemia, né, por a questão do isolamento mesmo, que na adolescência, isolamento, né, a adolescência é um período, falo que é o período mais difícil de desenvolvimento humano, né, onde várias questões vêm à tona, onde existe uma oportunidade de reviver coisas lá da infância, ressignificar, né, tendo ali um mínimo de suporte, e aí esses jovens, numa pandemia, não podendo, um tanto de coisa, uma delas conhecer o mundo, né, então acho que os nossos jovens estão muito adoecidos, assim. As redes sociais, elas são extremamente importantes para muitas coisas, mas também elas adoecem por N motivos, né, e talvez essa, né, pessoa do bebê, essa menina do bebê veio com esse sofrimento dessa juventude mesmo, que é muito celular o tempo todo, muitos jogos, muitas coisas aleatórias, que nem sempre vão trazer ali um conforto, um conhecimento, né? Ensina muita coisa errada também na internet, então é muito complicado. Para a gente buscar a nossa saúde mental, nós temos que começar a identificar as nossas feridas emocionais, né, para que a gente comece a tratar todas essas feridas. Porque assim, a gente nasce, né, como o janeiro, com uma folha em branco, né? E aí nós passamos por processos, né, que às vezes não compreendidos, porque como as crenças, né, como o Theta Healing traz, às vezes a gente recebe uma crença que é com o maior amor do mundo. E a gente não pega de uma forma que vai agregar na nossa vida. E acaba que a gente leva ela para outro caminho. E aí a gente vai nos enchendo de tantas outras coisas, tantos outros sentimentos, que faz com que a gente só vai enchendo. E aí vem prejudicando essa saúde mental. E é só esse sentir. O que é que eu sinto agora? O que é que eu posso fazer para transformar, né, esse sentimento agora? Começar a trazer nossa consciência para o presente, para o sentir. O que é que eu sinto? Porque a gente foca tanto na vida do outro, que principalmente nas redes sociais, né? Viagens, jantar, e aí a gente vai ficando frustrado. Por que a minha vida não vai? Por que isso não está dando certo para mim? Mas às vezes a internet hoje ela mostra muito status, e aí às vezes a pessoa não tem saúde mental para suportar aquele status, porque na cabeça da pessoa aquilo ali é só vou usar a palavra meio, né, que não cabe, fora da realidade, né? A pessoa às vezes esconde a sua ferida emocional, quer mostrar outra coisa, e eu vejo de uma forma que tudo está dando certo para aquela pessoa, e aí eu fico A vida frustrada, né? E aí perfeita, né? acaba... E isso afeta muito mais, né, os adolescentes, principalmente nas férias, né? Nossa, porque eu tenho um filho adolescente. Por que todo mundo tá viajando e não eu? E aí a gente tem que falar, né? Você não é todo mundo. Por quê? Porque a gente ouviu isso dos nossos pais. E aí a gente vai passando, né? E aí muitas outras crenças que a gente recebe e a gente passa elas para frente. E aí, só que hoje a gente tem que começar a
olhar com carinho, os nossos jovens e fazer essa saúde mental de uma forma mais sólida, mais forte, para que eles consigam olhar essa nossa sociedade com outros olhos. Essa crença que você trouxe aí é uma crença boa, né? Você não é todo mundo, né? Essa aí é uma crença boa para a gente refletir. Nós não somos mesmo. Somos seres únicos. Pensa que você é um ser único no mundo. Tantas pessoas, bilhões de pessoas, e você é único. Toda a sua composição é muito única. Então, isso é até uma crença importante para a gente poder levar para as outras gerações, né? É verdade. Eu acho que essa quebra de crenças é muito importante, né? Mas eu achei bom o caminho que veio vindo, assim, da nossa conversa para a questão das redes sociais, né? Porque, de fato, o que mais está adoecendo as pessoas são as redes sociais. A cultura do cancelamento, né? Os fake news, igual recentemente, né? Uma jovem suicidou, né? Porque saiu o nome dela associado com o Whindersson, e era uma página de fofoca. Então, assim, as pessoas perderam o senso, perderam, né? Eu vi ontem ele é até meio famoso assim na rede social, ele é um advogado, e ele também entrou nessa questão do cancelamento, aí ele ia sair das redes sociais, também está com a questão da depressão. Então, toda essa questão da rede social parece que está fomentando, né, essa questão de depressão, a questão da comparação, e realmente é muito cansativo. Eu falo até por mim, porque eu tento postar, eu tento trabalhar usando aqui, mas realmente é muito cansativo. Então, assim, você viver só consumindo isso é uma lavagem, né? Sim. Essa É coisa das redes verdade. sociais para o profissional é tão difícil. Acho que é muito legal assim, quando você consegue, principalmente, né, pensando em cuidado, né, cuidar das pessoas, buscar coisas boas. Né? A gente segue tanta gente bacana na internet também. Acho que se todo mundo tivesse essa ideia e essa cultura, assim, vou seguir aqui algo legal para aprender, para aprimorar, né? Seria o ideal, né? Mas, infelizmente, tem muitas coisas que não são positivas e chama atenção, né? Tem algo ali, mas eu falo que todo mundo tem um lado bonzinho e o lado que não é tão bom assim. E às vezes esse lado que não é tão bom, ele está aqui, a gente trabalha com ele ao longo da nossa vida, né, para controlá-lo e tal. Mas quando chega, sei lá, uma fofoca, quando chega, às vezes, uma tragédia, as pessoas têm algo lá no fundo delas que façam que elas vejam e consumam e consumam e consumam. Então, assim, isso é muito delicado, né? Porque traz hoje, principalmente para os jovens, né? Para quem eu não sou mãe ainda, mas para quem é pai, quem é mãe, para poder, né, ter esse auxílio de filtrar isso para ajudar o filho também, tá bem, hoje em dia está bem complicado. Eu acho que, igual a gente está falando de jovens, né? Os pais estarem muito atentos, né? Eu fui casada, divorciei, e assim que eu divorciei, eu coloquei meu filho também na terapia. E aí, depois de um tempo, ele sai e tal, mas aí, às vezes, eu fico observando, falo, nossa, precisava voltar, porque não que ele tenha alguma manifestação, mas realmente para poder conversar, para poder desabafar, né, com um profissional que não vai te julgar, que não vai, e que, pelo contrário, que vai te levar por um caminho melhor, né? E você ter esse apoio ali. Eu acho que para os jovens é muito importante que se todos os pais, né, deveriam ter essa visão mesmo, né, de colocar, igual você estava falando de questão do adolescente, é muita informação, né? Às vezes troca de escola acontece cada coisa, então, assim, eles terem, para quem desabafar, eu penso assim, né, ter ali, não um amigo, mas ter alguém ali que vai receber e entender aquelas questões, né, do adolescente, às vezes até mesmo da criança, né? Até o trabalho de orientação dos pais, né? Bem dentro da psicologia, existe o trabalho de orientação dos pais. Então, você fala que quando uma pessoa da família vai para a terapia, ela nunca vai sozinha, né? Ela vai levando ali, né? Porque ela muda o meio que ela vive também. Então, todo mundo é positivamente afetado com essa mudança. Então, a importância de, né, para quem tem crianças também participar disso, fazer essa parte da orientação dos pais, o pai procurar a terapia também para aprender a lidar com o filho, né? Então, recentemente eu tive uma mãe que me procurou e eu falei assim, olha,
você precisa desse auxílio, não exatamente da orientação dos pais, que é um trabalho, né, também da psicologia, mas você mesmo fazer terapia para você olhar também as suas questões e as suas dificuldades. E a terapia faz você ajudar a se Uhum. relacionar também com o seu filho, né? Assim como ajuda o filho a se relacionar com os pais também. Porque muda o ser como um todo, né? Sim. E hoje a gente, assim, eu como professora, a gente tem vários projetos que são trabalhados dentro, né, da escola, que trabalha essas questões socioemocionais. Só porque, assim, a gente reforça isso em casa, mas onde é o primeiro lugar, né, que é em casa, às vezes os pais precisam trabalhar, não tem aquele tempo para estar sentando, conversando, porque o projeto na escola são projetos muito importantes e consegue alcançar muito. Só que a gente precisa também do apoio dos pais. Tirar um tempo para conversar com esses filhos, olhar os filhos, porque eles expressam de várias formas. Né? E hoje, o aluno chega em casa, os pais praticamente não vê o que acontece, não perguntam o que acontece, como foi, né, o momento na escola. E aí eles vêm com um comportamento totalmente diferente. Porque se você está ali dentro da sala, você conhece o aluno um por um. E aí quando você senta e vê o comportamento dessa criança, desse adolescente, aí você sabe que é em casa que ele está passando, né, alguma dificuldade. Mas os projetos são belos, belos. Né? Tem uma questão de terceirização também da educação, né? Os pais têm terceirizado isso muito para os professores, para o telefone, né? O telefone dá atenção, o telefone supre ali uma demanda, né? E os professores. Então, assim, acaba que às vezes os pais eles não têm esse tempo para ele, né? Não tiram esse tempo para lidar com aquilo, eles vão só terceirizando isso. É Ou Sobrecarregando, né? excesso de atividade, né? Natação, música, inglês. E aí o menino fica, né, o dia inteiro fora, longe dos pais, chega já cansado, quer dormir, então não teve o importante, a interação, né? porque seja 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, mas que seja de qualidade, que é esse ser que ele se sinta parte, né, dessa família, que ele se sinta amado, que ele se sinta cuidado, porque quando, como eu disse, quando a gente começa a construir de uma base sólida, não tem saúde emocional, né? Tem saúde mental aí. Então, nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos dentro de casa, saber o que está acontecendo, conversar mais, né? Hoje, não tem essa comunicação dentro de casa, né? Não existe essa comunicação. A gente tem que começar a trazer esses filhos para perto de nós, para que a gente comece a saber quais são os projetos desses filhos, né? Quais são qual a faculdade, né? Qual o curso que eles querem fazer, o que acontece dentro dessa escola, porque se às vezes a criança ou adolescente, ela sofre uma perseguição e aí começa essas mutilações dentro da escola, que a gente sabe que acontece muito. Né? E ele fica com isso só para ele. Né? E hoje, como ela disse, os pais, eles saem um pouco, né, dessa responsabilidade, e aí é onde vem o quê? A dificuldade dos professores, que aí não tem saúde mental para suportar, porque eu em casa, com um filho só, eu não consigo pensar uma sala com 35, 40 alunos. Como que você vai Uhum. olhar? Como que você vai conversar? Porque todos nós temos, né, esses sentimentos que precisam ser trabalhados. Todos nós temos essas Sim. feridas emocionais que precisam ser curadas. Sim. E essas feridas, né? Eu gosto. Quando eu descobri, né? Foi para mim foi um choque. Lá eu falei, eu estava fazendo meu processo de autodesenvolvimento, né? E aí eu achava que era só ali, né? Tipo assim, ano passado que me deu problema. E aí quando eu cheguei lá na parte da criança interior que tinha as feridas, nossa, sério, para mim foi um choque, porque eu falei, como assim? Vem da minha mãe, do meu pai, que estão, né? Maravilhosos, perfeitos,
fizeram tudo por mim. Então é muito importante, né? Assim, deveria ser falado, às vezes, no matrimônio ali, né? Na hora do casamento, né? Como que conduzir essa criança para não deixar ferida. É claro que uma vez ou outra vai ter, porque depende muito da interpretação, né? E escola também é outro lugar que causa muitas feridas, né? Bullying, a própria rejeição que a pessoa sente, às vezes vergonha, né? Então, vai só criando várias cicatrizes ali, né? Hoje tem até um excesso disso, acho que as gerações ainda vão demorar um tempo para se encontrarem, sabe? Eu falo muito isso, acho que a gente ainda está perdido, assim, que veio de um processo muito rigoroso de criação, de tudo, e nós ainda estamos buscando o equilíbrio, né? O meio termo ali, uma coisa mais saudável. Acho que a gente ainda está nesse processo, talvez demore um tempo para chegar nisso. Porque hoje também eu percebo muitos pais, eu não atendo criança, eu atendo adolescente, adulto e idoso, né, no consultório. Então, assim, mas eu percebo muito que os pais estão foi primeiro também de traumatizar os filhos, né? Que tem esse viés muito positivo de tudo que outras gerações já passaram, de muitos traumas, assim, de uma, né, maneira de educação rígida até demais, mas nós estamos num momento hoje que eu não posso chamar atenção, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Isso tem que ser tomado cuidado também, porque assim, todo mundo vai ter trauma. Eu brinco, o grande trauma nosso, todos nós passamos, o primeiro grande trauma é o nascimento. Você está num lugar extremamente confortável, né? Assim, recebendo tudo, só ali existindo, né? Fazendo mínimos esforços, e de repente você é tirado daquele lugar tranquilo para vir de cara para o mundão. Assim, luz, pessoas, né? Todo um movimento e você tem que se adaptar. Então, todos nós temos ali um trauma que já é o primeiro, que é o nascimento. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado também, essa coisa de não traumatizar. Tá, é claro que nós precisamos de ter esse equilíbrio. Mas essa coisa de não posso falar isso, não posso assim, não posso, não posso, os pais estão deixando de fazer e de falar. E as crianças e os adolescentes estão ficando sem limites. Eu falo que criança e adolescente implora por limites. Atitudes deles mostram que eles estão precisando e querendo esse limite. E às vezes os pais não estão dando conta de dar esse limite, de atingir com medo de traumatizar, porque talvez foram muito traumatizados. Então, tá vendo como a cadeia começa lá atrás, né? Esse ciclo aí começa lá atrás, bem antes, então a gente precisa se cuidar, se tratar. Até antes de ter filhos, né? Assim, para não passar isso, para aprender a lidar e aí desenvolvendo. Eu acredito Até que, antes de ter filho. porque eu vi uma pergunta aí, além da formação, o que precisa fazer para ser um professor, né? Eu acho que não é nem só na formação da pedagogia, eu acho que é em todas as áreas da nossa vida. Eu acho, né? Eu uso isso para a vida. O que a receita do bolo faça sempre o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, né, perante a sociedade, a chance de dar errado é muito pouco, é zero. Né? Porque é comigo sempre, nunca é o outro. Quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a perceber os meus sentimentos, eu vou parar de julgar o outro, eu vou parar de ver a vida maravilhosa que o outro tem, que às vezes não é essa vida maravilhosa. Então, é para a vida. Então, assim, nós como pais, nós como professores, terapeutas, nós temos que começar a preencher a nossa folha em branco, colocando prioridade nós, a nossa família e a sociedade, né? Que hoje está adoecida, hoje está com a saúde mental abalada. Mas se eu começo a me tratar, vai refletir na minha família, vai refletir no meu emprego, vai refletir na sociedade, porque nunca é o outro. A responsabilidade é minha, de transformar o meio que eu estou. Né? E a gente gosta de transferir essa responsabilidade para o outro. Então, quando eu me curo, eu curo, né, o outro, porque eu vejo o outro como um ser que erra, como um ser que pode falhar, como pode cair, como pode, né, travar. Eu gostei
disso que você falou, realmente é isso, né? Igual a Aline falou, a questão da constelação também, mexeu muito comigo quando eu ouvi assim, a gente olha para os nossos pais e só vê o adulto, né? Você já vê ele idoso. Não imagina que ele foi criança, não imagina que ele foi adolescente. Eu, pelo menos, assim, nossa, nem passava, né? E aí, quando eu aprendi, igual você está falando, olhar para o outro, entender que ele também tem as dores dele, tem as questões dele, nossa, muda demais. A gente tira essa questão do julgamento, né? Então, é um peso tão grande que tira da gente esse julgamento e julgar nós mesmos, né? Essa cobrança interna, essa cobrança de eu deveria estar em outro lugar, eu deveria estar fazendo isso, ou em outro patamar, ou ganhando mais, ou em outra casa, e dizendo que a gente pode simplesmente estar agradecendo aqui o momento, né? Vivendo agora e vivendo em paz. E realmente melhor, eu acho que, né, todo mundo tivesse esse pensamento, muitas coisas mudariam, né? Mudaria o trânsito, que está sempre todo mundo nervoso, né? Mudaria nas escolas, né? Enfim, a sociedade seria muito melhor. E hoje a gente está tendo a oportunidade, porque assim, hoje tem atendimentos gratuitos, né, terapêuticos, a gente tem aí o Bosque dos Buritis, né, que atende quinzenalmente. Então, assim, e está crescendo, né? Essa procura está crescendo, porque quando eu começo a ver que algo está errado, eu preciso buscar. E hoje, eu conheço esse lugar, mas tem outros tantos que a gente pode estar buscando esse equilíbrio. Nós temos várias terapias lá, nós temos barra de axis, nós temos o Theta Healing, nós temos o Reiki, nós temos aí o yoga, a gente tem a meditação, e isso tudo é importante para a gente começar a buscar a nossa saúde mental nesse mundo que a gente está vivendo, né? Eu falo que o meio interfere muito. O grande exemplo que eu tenho, que eu até falo para os meus pacientes, é com relação à psicopatia, por exemplo. Então, assim, a pessoa nasce psicopata, né? Não tem cura. Mas por que eu tenho psicopatas que vão para o lado de crime e eu tenho psicopatas que não vão ser criminosos? Que vão ter a psicopatia, mas vão para outras áreas, vão trabalhar outras áreas e outras coisas. Que é o grande, que a gente tem muito medo, né, da questão de saúde mental, é o psicopata, né? A gente fica meio assustado quando você fala disso. Então, por que tem essa diferença? Exatamente pelo meio. Então, o meio interfere. Então, o meio interfere em quem é você, em como que isso vai se desenvolver dentro de mim. É muito fácil apontar e dizer sobre os vários adoecimentos mentais que estão surgindo, né? É tanta coisa, gente, principalmente para a criança, né, para nossa parte de desenvolvimento, é tanto nome, até eu perdido às vezes, assim, para entender o tanto de nome que aparece, de sigla que aparece de adoecimento. Mas tá, e aí? É isso, mas por quê? E antes? O que que veio, né? E como que tá esses pais? Como está a saúde mental deles? Como que eles estão dando conta? O que que eles estão fazendo? Então, tem toda uma questão por trás. É muito fácil dar diagnóstico, né, e passar medicação, digamos assim. É muito fácil. Né? Tá cheio de medicação. O mercado farmacêutico está uma beleza para medicar. Né? Inclusive, eu estava vendo recente, eu sou de BH, né, estou falando de Belo Horizonte, aqui de Minas, e estava vendo recente que aumentou a quantidade de medicação, assim, de pessoas tomando medicações psiquiátricas, e quanto que aumentou no último ano. Assim. Então, o que é isso? Eu tentando suprir uma dor com uma medicação, sempre que eu preciso tratar essa dor. A medicação ela vai tampar ali os sintomas, ela vai camuflar, mas a questão está lá ainda, está lá no fundo. Né? E assim como a Wesley falou, são muitas abordagens, são uma gama de opções de tratamento que nós podemos recorrer. E já foi o tempo que a gente dava a desculpa do dinheiro, do financeiro. Porque nós temos acesso a psicólogos gratuitos, a terapeutas gratuitos. O SUS já trabalha com algumas terapias, né? Já trabalha com reiki, já tiveram vários hospitais trabalhando com reiki, como processo de tratamento, para cura de doenças, até de câncer. Então, nós temos acesso, sim. Se nós buscarmos, nós temos, sim, a possibilidade de fazer tratamento, né? De acessar alguma terapia e cuidar da nossa saúde mental. Só que eu preciso querer. Eu acho que é uma grande questão. Não dá para ajudar quem não quer se ajudar. Eu preciso ter o desejo de
de buscar ajuda, de melhorar, de me olhar. Gente, dói. Fisioterapia é fácil? Não é. Não é. É doloroso, porque é olhar para você como um todo. E quando eu falo olhar para você, tem um milhão de coisas aí, né? Eu falei, brinquei do lado bom e o lado que não é tão bom assim. Então, olhar para esses lados, entender que a gente erra, né? Que você está sendo isso ou aquilo com o outro, às vezes algo que você aponta, que fala, nossa, isso é feio, isso não é legal, e você também faz em determinado ponto, é difícil, não é fácil, não. Mas é aí que está a cura, né? Esse buscar se olhar. Né? Não é bom, assim, realmente, quando a gente começa, né? E aí vai mergulhando, porque no começo você tá ali, você tá falando sobre algumas questões, e aí quando você começa realmente a aprofundar, nossa, é muito doloroso, realmente é muito doloroso. Mas é aquilo, né? Às vezes, igual um machucado, né? Você machucou, tá saindo pus ali, às vezes tem que drenar, então tem que cavar, é assim que sara, né? É, mas é muito, muito importante e bom. E eu gostei também de vocês comentarem que ele tem alguns serviços gratuitos, porque também tinha esse mito, né? Esse estigma de que fazer terapia era coisa de rico, né? Se não era coisa de doido, era coisa de rico. Então, só rico conseguia pagar a terapia. E aí também, às vezes, questão, né? Ah, o psiquiatra, vou tomar remédio e ficar viciado. Então, assim, é muita coisa que tem que quebrar, né? Igual você comentou de crenças, que sempre vai vindo, né? Então, tem que quebrar mesmo. A gente está passando por várias, a gente passa por várias etapas, né? A pessoa que ainda não despertou, a pessoa que não quer despertar, a pessoa que já despertou e tem o conflito porque quer melhorar do dia para a noite. E a gente está no processo de limpeza, de liberação, e é um processo lento. Nós temos que ter essa paciência conosco. Nós temos que olhar e ver que esse processo é dia a dia, né? Que esse equilíbrio ele só vai vir conforme eu trabalhar ele em mim, porque é um exercício diário. Hoje dá certo, amanhã pode ser que não dê, mas no outro dia vai dar certo. E quando a gente vê, a gente está conseguindo. Porque nós que estamos aqui, que a gente está nesse processo terapêutico há um pouquinho a mais de tempo, se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver que a gente conquistou muita coisa. Que a gente já pode auxiliar aqueles que ainda estão começando a engatinhar. E olhar, né, para essas pessoas com o olhar com o olhar que a gente recebeu, né? Porque é devagar. A gente tem que ver que esse processo ele não é do dia para a noite. E nós que já caminhamos um pouco, a gente fica nessa cobrança, né? Eu preciso melhorar mais. Quando você trata um filho de uma forma, você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas é porque o processo ele é lento, ele é gradativo, ele não é do dia para a noite. Essa coisa do imediatismo, né, Wesley? Hoje, a gente estava falando de redes sociais, essa coisa de querer para ontem. Gente, o WhatsApp, você manda uma mensagem, você quer que a pessoa te responda exatamente naquele momento que você mandou. Você esquece que ela tem um milhão de coisas para fazer, Ou tem a então vida. acelera o áudio, né? Tá todo mundo acelerado. Exatamente. Então tem essa mesma, isso é muito legal você falar, porque tem essa mesma questão com a terapia. Eu quero que resolva para ontem. Eu trabalho com a hipnose clínica, tem muitos mitos sobre a hipnose, não tem nada daquilo, nada de hipnose de palco, né? Hipnose clínica, de tratamento terapêutico, tá? E aí tem um texto, o título dele é assim, quando a hipnose for mágica, quando a hipnose for mágica, uma coisa nesse sentido. Quer dizer, não é mágica. Então é uma grande ilusão de que algumas terapias vão ser mais rápidas, assim, né? No sentido assim, vai acelerar o meu processo, só que é tão íntimo, é tão individual, né? Então eu tenho várias pessoas tratando a mesma questão em diferentes terapias, digamos assim. Cada uma vai ter um tempo. É o mesmo, digamos que o objetivo ali é o mesmo. Mas cada uma vai ter um tempo. Já que eu falei aqui, né, o ser humano não é único, você é um serzinho único. Como que você quer ter exatamente o mesmo processo que eu? Né? Então não tem como, mas essa coisa do imediatismo pega muito na terapia, na psicoterapia, na hipnose também, as pessoas buscam às vezes hipnose e falam comigo assim, ah, não, porque hipnose é mais rápido, né, Aline? Tá, é mais rápido,
Porque é né, um trabalho lá direto no inconsciente, com todo um trabalho. Mas não quer dizer que é mais rápido, porque é um dia só. Eu lembro que eu recebi uma vez, num atendimento, uma mãe que falou comigo, levou a adolescente, falou assim, porque quanto tempo vai ser o tratamento dela? Eu falei, não sei. Porque a outra psicóloga que eu procurei, que fazia hipnose, ela falou que 3 sessões resolve. Eu falei, então você pode conversar com ela, porque eu vou procurar ela. Então, agora eu fiquei curiosa para entender qual é esse método que resolve só em 3 atendimentos. Assim, claro que vão ter pessoas que às vezes em 3 atendimentos vão dar uma guinada, né? Vão evoluir muito, isso acontece. Mas não é porque a técnica, é porque aquilo já estava ali tão certo, tão enraizado dessa melhora, essa busca e tal, que ela deu conta disso. Então, essa coisa do imediatismo, que tem a ver com a ansiedade aí, né? Inclusive, uma pessoa colocou que a ansiedade é a doença da geração, quer dizer, é isso, imediatismo, ansiedade, né? Tá tudo ali englobado, né? Tudo junto ali para essa busca. Então, gente, calma, vai dar certo, a terapia vai funcionar. Até a meditação precisa de um tempo, né? Para ela entrar no nosso organismo e fazer o efeito desejado, e virar as outras terapias, as outras técnicas, né? Essa questão do imediatismo eu falo por mim, né? Quando eu comecei, e aí eu fiz todo o processo, gente. Vocês imaginarem, eu fiz tudo. Eu fiz hipnoterapia, eu fiz constelação, porque cada coisa que eu ia descobrindo, eu falava, não, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. E aí no final eu já estava assim, com tanta informação, com tanta coisa, descobrindo tanta coisa, que eu meio que espiroquei, sabe? E aí eu falei, gente, e agora? E aí, só que assim, eu fazia terapia e ia buscando outros recursos, né, com outras pessoas. E ainda bem que eu estava na terapia. E aí ela falou, não, agora você para tudo, você vai tirar férias, você vai parar tudo, fica quieta, deixa o seu organismo armazenar esse tanto de informação que chegou. E aí, igual vocês falaram, é um processo, porque realmente a gente quer igual tomar de pirona, né? Tomou, acabou e começa uma nova vida, né? Não tem nada que é do dia para noite, não tem nenhuma mudança. Você passou toda uma vida agindo de determinada maneira, achando, né, tendo as crenças limitantes, achando que era um tanto de coisa que não é, né, que era um monstro e era outro, que era de um tamanho e era de outro. Como que na terapia você vai do dia para a noite mudar tudo? Sua vida completamente vai mudar em uma sessão, em um atendimento. Não, até eu acredito, né, pelo pouco conhecimento que eu tenho das terapias holísticas também, né, elas demandam um tempo, elas demandam um processo ali, né, também não é imediato. E eu acho que é legal essa união das terapias, das abordagens, né, então, assim, quanto que isso é legal para poder trazer esse bem-estar, esse autoconhecimento, não necessariamente para acelerar, né, o processo, mas, assim, para se conhecer mesmo, para se olhar, para ter esse respaldo de outras áreas, tem gente que sente mais à vontade em umas do que em outras. Eu falo com meus pacientes assim, o importante é vocês se cuidarem, é vocês se tratarem, é vocês se olharem. Isso é o mais importante para mim. Como que nós vamos fazer isso? E vai ter métodos mais convencionais ou não? Isso aí é muito, muito individual, é muito particular. Uhum. E a nossa vida é como um Menina, já tá videogame. quase dando nosso horário. Pode falar, Alex. A nossa vida é como um videogame, né? A gente vai passando de fase. E às vezes vai ficando umas fases mais difíceis de passar, né? Mas a gente tem vários recursos para estar buscando esse equilíbrio. Porque se eu tenho uma dificuldade hoje, eu posso até fazer uma meditação através do YouTube, através do Instagram. Então, a gente tem vários recursos para estar correndo atrás. Eu posso dormir meditando, eu posso desacelerar um pouco para eu conseguir ouvir a minha mente, para eu conseguir começar a entrar nesse equilíbrio. É. Ouvir a nossa mente, né, os nossos sentimentos. Minha psicóloga fala muito isso, né? Aí eu levo alguma informação para ela, tá, mas o que isso quer te dizer? Eu, como assim, né? Ela, não, sente a emoção, o que isso quer te passar, às vezes não é nada. E aí é muito difícil ouvir a emoção, né? Mas, o que isso quer dizer? Mas uma coisa que eu gostei muito de aprender, falando, né? Alguém perguntou da ansiedade, sobre a ansiedade, a questão do imediatismo, né? É voltar para aqui agora. Às vezes eu fico ansiosa e aí eu começo. Eu aqui agora,
Então tá tudo bem, não tem nada acontecendo, né? Não tem nada passando na minha mente. E vou trazendo pro agora, né? Porque às vezes nossa mente já tá lá na frente. Ai, se eu bater o carro, ai, se acontecer alguma coisa, ai, isso aqui. Então, assim, já vai dando aquela fobia, aquele, né? A gente já fica. Então, voltar pro centro, né? É muito E importante. questionar, né? Falo que é muito importante a gente questionar esse pensamento, porque 80% é mentiroso, assim. E a gente precisa questionar a nossa mente, né? Tá, eu tô com medo disso por quê exatamente? Qual a probabilidade real disso acontecer? Porque às vezes são coisas ilusórias que a gente está criando vários fantasmas em cima desse pensamento ilusório que chegou, que pode acontecer. E às vezes não tá, quilômetros de distância a probabilidade disso acontecer e a gente está preocupado. Então, isso que você falou é legal, de trazer para a realidade, de questionar esse pensamento, esse medo, né? Que é isso, ouvir, a gente fala, peraí, por quê? Né? Até porque tem um processo interno que acontece que é natural quando a gente tem medo, né? Que está lá no nosso cérebro mais primitivo, lá no cérebro reptiliano, que é essa, né, de luta ou fuga e tal. Então, a gente precisa aprender sobre isso que acontece aqui dentro e aprender a parar isso também. Porque nós podemos, a gente tem os poderes contra ele, né? Então isso é muito legal. Sim. Para a gente encerrar, eu queria que, né, vocês já fizeram apresentações, mas puderem falar brevemente, Wesley, sobre o reiki, sobre o Theta Healing, e aí a Aline fala sobre as demais áreas que ela também aborda, e vocês podem também falar como as pessoas, se quiserem, né, buscar tratamento com vocês, como que elas podem fazer. Eu, no momento, estou atendendo online, né? Por enquanto, porque assim, eu ainda estou engateando ainda na questão da terapia, né? Mas eu estou atendendo online, eu estou mais focada, porque o que me buscam mais na questão do divórcio energético, que é muito famoso, e assim, tá tendo bastante resultado. O reiki também a gente pode aplicar ele à distância, né? Também pode ser online. Então, eu no momento estou atendendo online. Quem se interessar, é só buscar aí no Instagram aí, e aí eu deixo meu número de telefone lá. Se você quiser falar o que é divórcio energético, para quem não sabe, às vezes alguém ficou curioso. O divórcio energético é porque, assim, quando eu me relaciono com a pessoa ou com algo, eu fico casada energeticamente, né? E esse casamento, ele me impede de conquistar algo. Porque se eu estou casada energeticamente com uma pessoa, eu posso estar vivendo um relacionamento difícil com outra pessoa, ou posso estar dificultando, né, através desse relacionamento, outro relacionamento, estar aberta a outro relacionamento. E Tudo aí é a gente faz energia, esse né? divórcio. Tudo é Tudo, energia. tudo é energia. É isso. Sim, pode falar. Bom, eu atendo online também, e aí isso me dá uma facilidade de atender pessoas de todos os lugares. Hoje eu tenho pacientes até de outros países, que moram em outros países. Então, essa facilidade. Atendo presencial, em BH, né, 2 dias na semana, e online 3 dias na semana. Atendo com a psicoterapia convencional, né, digamos assim. Atendo com a hipnose clínica, com a hipnoterapia, e tem o projeto que eu comentei com vocês, que é junto com uma amiga minha, uma irmã de vida, que é uma mistura, assim, da constelação familiar. Ela estudou algumas técnicas integrativas, uma delas a constelação familiar. Ela fez um curso de 1 ano e meio, como se fosse uma especialização, né, muito legal. E aí ela trouxe muitas questões, a gente conversando, e decidiu unir. Como ela não é da área de saúde mental, ela tinha algumas dificuldades em lidar com alguns pontos, assim, e aí eu propus a ela um projeto junto, eu como psicóloga, junto com ela, a gente montar um grupo, assim, né? Porque tem a constelação familiar, tem outras maneiras de se fazer, mas no nosso projeto chama Encontro Sistêmico, inclusive para quem for de BH, ou quem estiver em BH, ou quiser visitar, esse sábado agora, nós vamos fazer um encontro desse mês, a partir das 14 horas,
Ele é nós trazemos essa questão, a base, a técnica da constelação familiar, mas com um viés muito mais terapêutico do que nós vemos por aí. A gente escuta muito preconceito em cima da constelação familiar também, né? Assim como de outras técnicas integrativas, a questão de não ser cientificamente comprovado. Bom, se a gente está falando de energia, nós estamos dentro da ciência, é cientificamente comprovado que nós temos campo magnético e somos energia. Então, será que está tão fora da ciência aqui? Enfim, aí, o encontro sistêmico, a ideia é essa, é trazer a técnica da constelação familiar comigo, como psicóloga, com a parte da psicologia sistêmica, que é a psicologia familiar, dentro de um grupo, né? E aí as pessoas, a cada encontro de 2 a 3 pessoas, vem o que a gente chama de sistematizar, que é trazer a sua questão para ser trabalhado, né, em grupo, ali junto com essa questão da energia, do campo magnético, né? Então, a gente tem esse projeto aí que é uma vez por mês apresentado. É isso. Muito bom. Como eu falei, eu fiz tudo. Eu amo todas as técnicas, né? A constelação traz muitas questões que a gente consegue entender. Já alguém sempre falou, não, mas fala muito bíblico, né? Honrar pai e mãe. Então, realmente, são princípios que às vezes a gente já sabe, esquece, entra no automático e é muito interessante, né? A hipnoterapia também, a questão do preconceito com a hipnoterapia, né? Algumas igrejas falam muito dos dois, né? Dos três, aliás, né? O reiki como algo espiritismo, né? E a constelação também, algumas pessoas falam isso, né? Então, igual a gente falou no começo, tudo acho que é questão de mito e quebrar esses mitos, né? Mostrar a verdade para as pessoas. E isso é inúmeras possibilidades e não impede de fazer todas, né? Assim, fazer o reiki, faz constelação, faz a terapia, mas que sejam, eu acho que a terapia é o mais importante, que aí do reiki você vai falar para a psicóloga, né? Vai para a constelação, volta para a psicóloga. E o reiki, para mim, essa parte de voltar para o eu, para mim é o mais importante, né? Saber respirar, os princípios do reiki, né? Você falou da meditação, do YouTube. Eu acho que, assim, quando você aprende a meditar mesmo, você vê que é completamente diferente de YouTube, né? Quando eu fui meditar a primeira vez, porque eu achava que era assim, só ficar lá, né? Não deixar nada passar na cabeça, ficar bem zen. E não, são movimentos de gratidão, né? Eu achei tão fantástico. Então, assim, eu que gostaria, né, que as pessoas pudessem experimentar e realmente ter essa vivência para levar para outras pessoas, né, para estar espalhando mesmo, né, todas essas terapias que só agregam na nossa vida. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração. Eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade de falar um pouquinho tanto da psicologia, que eu amo. Eu falo que se eu tivesse, sabe, 1000 oportunidades, eu acho que todas elas eu escolheria a psicologia, e hoje com esse olhar um pouquinho mais carinhoso também para técnicas integrativas, assim, que para mim é soma, né? Eu falo com meus pacientes assim, que no primeiro atendimento da psicoterapia, eu falo com os pacientes, olha, aqui nós vamos tratar a mente, né? Então, emoções, pensamentos, comportamentos e tal, mas eu não consigo tratar isso se você não estiver alinhado com o seu corpo físico, a sua alimentação, uma atividade física, né? Ter o corpo ali saudável, em movimento, e com a parte espiritual, né? Independente da religião. Então, acho que precisa tirar essa ideia de que uma técnica tem a questão da religião. Não, você vai com a sua crença, com a sua religião, fazer aquela técnica. E o profissional vai respeitar a sua religião, né? Ele vai fazer a técnica, ele vai aplicar a técnica. Então, desmistificar um pouquinho isso é muito importante. Então, eu queria agradecer de estar fazendo essa parceria aqui, né? Você como físio, né, que vai dessa parte física também, que é extremamente importante, né? Estar com alguém que faz as técnicas integrativas, que começou a trabalhar com isso, ele é uma professora, gente, olha que legal, a gente tem uma professora trabalhando com técnicas integrativas, quer dizer, um complemento aí. Queria agradecer pelo convite para fazer parte aqui desse bate-papo tão gostoso, e que eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas conversando sobre essas coisas. Obrigada, viu, a vocês dois. Também quero agradecer a oportunidade, né, de estar tendo esse momento
vocês e dizer que estou aqui aberta, né, para estar contribuindo com a minha energia, com um pouquinho do que eu aprendi, né, sendo um instrumento, né, para auxiliar aqueles que chegarem até nós. E eu que agradeço vocês duas terem topado. E que bom que casou, né, a nossa conversa, quando eu fui falar com a Aline, né, que haviam me indicado ela. Aí eu falei, olha, a outra colega é terapeuta holística, algum problema? Porque realmente tem alguns psicólogos que não gostam, né? E ela, não, eu também sou. Eu falei, ah, que bom. Então ficou tudo casado, né, a conversa. E eu que agradeço vocês terem disponibilizado. A gente poderia realmente ficar conversando mais, sendo que esse Instagram, né, ele limita a gente. Mas é isso, muitíssimo obrigado vocês pelos esclarecimentos, né, e por essa troca. Eu adorei. Eu acho que foi muito, muito importante mesmo. E o pessoal está agradecendo, então acho que agregou muito a vida de todo mundo, né? Perfeito, com certeza. Faremos mais, né? Podemos fazer mais vezes, ter mais encontros, né? Isso é muito bom. Com certeza, não, tem muito assunto. Eu sempre fico pensando, eu já fiz do Setembro Amarelo, questão da fibromialgia, que a gente sabe que está envolvido muito o mental também, né? Às vezes pacientes oncológicos também, está tudo envolvido. Igual você comentou, da questão da fisioterapia, né? Meus pacientes, às vezes, eles me têm assim, como psicólogo, e eu fico, meu Deus, o que eu faço? Então, eu fico ali ouvindo, e realmente é importante a gente entender, saber lidar com o outro, saber lidar consigo, né? Foi muito bom e vamos marcar assim outra. E agradecer também, né, todo mundo que está aí participando com a gente até agora, né? Muito obrigada, minha família em peso aí também. É muito bom ter o apoio, né? Muito, muito bom. Sim, foi ótimo. Então tá, meninas, eu vou encerrar agora. Muitíssimo obrigada. E eu vou deixar salva a live e compartilhar com vocês, tá? Não, então, Obrigada. obrigada. Tchauzinho, gente. Nada, com Deus. Tchau, com Deus.